Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, a mais uma reflexão, a mais uma conversa, algo aqui que eu vou dividir com você, espero que te acrescente, que eu acredito que seja um tema bem importante, que é a respeito de uma situação muito sutil que pode ocorrer na nossa vida, que é o autoabandono. Quantos de nós a gente se sente abandonado pelas pessoas? Às vezes, quando a gente olha no nosso passado, na nossa infância, a gente percebe situações de abandono em que os nossos pais nos negligenciaram ou escolheram determinadas situações ou pessoas ao invés de nós. Isso do nosso ponto de vista como criança, né? Se a gente for conversar com esses pais, possivelmente eles vão colocar aí justificativas, porque eles nos deram aquilo que eles poderiam entregar no momento. Mas quem sabe você que está me escutando carrega essas marcas aí do abandono. Quem sabe mais na vida adulta, um abandono de uma relação, alguém que você gostava muito, mas você se sentiu abandonado pela pessoa, em algum momento de fragilidade, um amigo. São tantas as situações na vida da gente em que a gente pode se sentir abandonado, mas o mais importante nessa situação é o questionamento da nossa vida em relação ao nosso abandono por nós mesmos, o autoabandono, né? Será que no decorrer da caminhada, na sua percepção de que você foi abandonado ou você se sentiu abandonado, ou às vezes não é só no campo do sentimento, né, das emoções, mas às vezes de fato a gente foi abandonado. Às vezes pode ocorrer dentro de um casamento que você se sente negligenciado nas suas necessidades, nas suas emoções, naquele olhar, naquele carinho. Mas será que essa situação real aí que possa ter acontecido com você de abandono, ela foi transcorrendo na sua vida e como consequência você percebe aí que também se abandonou? É nesse ponto que eu quero focar a nossa reflexão, porque nós não temos o controle na vida das pessoas, né? Com as coisas que as pessoas nos fazem. Desde criança lá, a gente não tinha o controle se um pai ou uma mãe ia escolher talvez trabalhar de sol a sol e não dedicar um tempo para estar com a gente, olho no olho, para estar dedicando um tempo ali de lazer. E quem sabe esse pai, essa mãe tem toda a justificativa do mundo, dizendo: olha, é aquilo que eu pude te oferecer naquele momento. Eu precisava trabalhar, eu precisava suprir financeiramente a casa. Eu não tinha força, não tinha energia para dedicar um tempo ali de brincadeira, né, ou de descontração contigo. E dentro dessa situação, a gente precisa aí perdoar, liberar o perdão, porque o perdão é algo terapêutico na nossa vida. Não quer dizer a gente esquecer, né? Ou a gente vai continuar lidando com aquelas marcas ali do passado. Não quer dizer uma amnésia. Até pelo contrário, é importante a gente lembrar dessas coisas para a gente não repetir esses padrões com os nossos filhos, com as pessoas que nos cercam. Mas é importante a gente liberar o perdão para essa pessoa. Só que se você identifica isso, né, na sua vida, ou talvez até depois, posteriormente, que você sofreu abandono, quem sabe no divórcio, todas aquelas promessas ali, né, até que a morte o separe, de repente aquele momento do divórcio foi um caos na sua vida, você se sentiu totalmente abandonado, totalmente assim desprezado. Quem sabe você dedicou anos da sua vida ali naquela parceria de apoiar, de auxiliar o seu companheiro, sua companheira, e no final da relação não teve a mínima consideração com a sua vida, né? Talvez é aquele pensamento assim: dá o teu jeito, te vira aí como tu pode, ou até pior, né? Aquele pensamento assim: eu vou fazer de tudo para prejudicar a pessoa. Então, nessas situações da vida, a gente vai se sentindo abandonado e muitas vezes essas coisas que as pessoas fazem com a gente, que como eu disse, a gente não tem o controle das atitudes das pessoas,
desde lá de criança. O que a gente pode fazer com isso no decorrer da nossa vida é liberar o perdão, né? O perdão terapêutico para a nossa vida. Liberar o perdão diante de Deus, pensar assim, Senhor, o Senhor é o justo juiz, tudo que essa pessoa fez com a minha vida, tudo que essa pessoa me maltratou, me machucou, eu entrego a Ti. Eu também te peço perdão se eu falhei com essa pessoa, se eu também fui injusto, mas eu entrego a Ti. É tão terapêutico a gente fazer isso, a gente entregar ao Senhor as nossas mágoas, os nossos abandonos. Mas, com todas essas coisas que acontecem na nossa vida, pode ocorrer aí como consequência da gente se abandonar, né? Da gente achar que é comum isso, né? Ah, todo mundo me abandona, desde lá na infância, quando criança, os meus pais preferiam qualquer coisa em troca de estar comigo, nunca tinham tempo para estar comigo. E a gente, inconscientemente, a gente vai achando que isso é normal, né? A gente vai repetindo esse padrão até mesmo para a gente mesmo. E o que a gente pode, às vezes, observar na nossa vida que a gente se abandona? A gente se abandona na nossa identidade, nos nossos gostos pessoais. Às vezes, a gente está tantos anos numa relação disfuncional, uma relação com uma pessoa que não valoriza quem a gente é e a gente acaba também menosprezando quem a gente é, né? Não dando atenção para os nossos gostos, para os nossos interesses, ou sempre colocando os outros acima de nós. Isso é um abandono. Quando a gente não dá muita atenção para o nosso autocuidado, quantas mulheres aí, né? Eu quero me focar mais assim nesse vídeo, eu acho, com as mulheres, porque eu acho que isso é mais comum, não que não ocorra com os homens, mas é mais comum, às vezes, a mulher, ela tá correndo tanto para dar conta de tudo na casa, com os filhos, em agradar o marido, e ela vai se deixando lá em último plano. E tudo tem que ser assim, de forma muito saudável na nossa vida, né? Claro que a gente vai priorizar a nossa casa, dar toda a atenção para nossa casa, para nossa família, para as pessoas que nos cercam, mas a gente precisa ter o amor próprio, né? A palavra de Deus diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa desenvolver esse autocuidado, esse amor próprio, olhar para dentro da gente. E uma ferramenta que não acho que seja essa palavra, né? Não é simplesmente uma ferramenta, mas é algo essencial na nossa vida para a gente se descobrir, é a oração, é a comunhão com Deus, porque através da nossa relação com Deus, a gente vai entender quem a gente é, né? O nosso Criador, ele vai revelando aos poucos, dentro dessa intimidade com Deus, ele vai revelando a nossa identidade, quem a gente é, quem ele nos criou para ser. Então é muito importante. Então, se você se sente perdido aí, pensando assim, ah, quem eu sou? Eu já não sei mais quem eu sou. Eu não sei onde começa o meu marido e termina o meu marido, onde começa eu, onde começam os meus filhos e começa eu. Às vezes a gente se perde aí, né, na rotina da vida, nas dinâmicas familiares, a gente vai se perdendo da gente mesmo. Então, por isso eu deixo essa dica que é tão importante, que eu creio que é essencial para a gente desenvolver o autocuidado e essa busca, né, para não se perder de si mesmo, essa descoberta muitas vezes, porque a gente às vezes não conhece a nossa identidade, mas a gente redescobrir a nossa identidade na intimidade com Deus, né? Então, essa é uma dica importante aqui desse vídeo. Então, são alguns pontos aí que a gente pode se perder, se abandonar no autocuidado, em valorizar mais os outros do que a gente mesmo. Às vezes a gente tem a dificuldade de dizer não. Isso é um abandono, né? Porque às vezes a gente quer agradar todo mundo e a gente fala sim para qualquer coisa. Às vezes a gente não quer estar naquele ambiente. Às vezes a gente não quer, um exemplo, né? Às vezes a gente quer ficar um final de semana em casa ali, com um momento só nosso, vendo um filme ou, enfim, né? Praticando a solitude, né? Que não é a solidão, é a solitude. A gente precisa desses momentos aí, né? De introspecção,
de solitude mesmo. E às vezes, para agradar as pessoas, a gente não rejeita um convite. A gente fala sim para todo mundo. A gente não quer estar naquele lugar, mas a gente fala o sim. Então, isso é um abandono também. É um abandono do nosso eu. Um abandono do nosso eu também é quando a gente não impõe os limites para as pessoas, a forma como as pessoas nos tratam. Às vezes a gente aceita qualquer tipo de tratamento. E eu não estou dizendo que a gente vá sair brigando com todo mundo. Existem formas aí que também na relação com Deus, Deus vai nos dando estratégias e sabedoria para lidar com as pessoas, com as relações, as dinâmicas das relações. Mas é importante a gente estipular os limites e a gente ter aquele entendimento de dizer assim, opa, isso eu não aceito para minha vida. Esse tipo de tratamento eu não aceito para minha vida. E quando tiver a oportunidade, né, pedir para o Senhor sabedoria, a maneira de falar, a estratégia, mas também verbalizar para as pessoas. De forma educada, a gente falar, olha, esse tipo de tratamento tá falando mais alto comigo, mas eu não aceito esse tratamento. Ou às vezes no ambiente de trabalho, tu tá sendo injusto comigo, mas eu não aceito essa injustiça. Tá errado isso que tu tá fazendo. E a gente pode se posicionar em amor, com educação, estabelecer os limites nos relacionamentos. Isso é muito importante para nossa vida. É muito importante para nossa saúde emocional, né? Que a gente possa não se abandonar nisso, em dizer o não, em estabelecer os limites, em praticar o autocuidado, em descobrir a nossa identidade na nossa relação com Deus. Então, são vários pontos aí, né, que são importantes para a gente pensar de forma bem prática como que a gente pode não se abandonar na vida. Como que a gente pode também aí romper esses padrões. Porque às vezes a gente acha que uma coisa é normal, a gente está tão acostumado, como eu disse, né? Ah, eu já fui abandonada tanto na minha vida, desde criança eu fui abandonada em relacionamento, fui abandonada por amigo, fui maltratada. A gente vai seguindo esse padrão achando que isso é normal, mas parte da gente ter, né, essa percepção, essa mudança de mente aí, que nem um vídeo que eu postei agora recentemente sobre a importância da gente ter uma mudança de mentalidade. Então, nesse ponto é importante a gente se dar conta, né, para não repetir os padrões do abandono e principalmente do autoabandono, porque, como eu disse, não temos o controle do que as pessoas fazem com a gente. Mas o mais importante é que a gente não se abandone. Isso é o mais importante, porque pode todo mundo abandonar, né? Pode todos abandonarem na nossa vida ao redor, amigos, familiares, relações. Pode todo mundo nos abandonar. Uma certeza temos, quem nunca nos abandonará, né? Quem nunca nos abandonou e nunca nos abandonará é Jesus, né? Nunca vai nos abandonar. E também a gente não pode se abandonar, a gente não pode desistir de quem a gente é. Deus quer isso para nós. Deus não quer que a gente se abandone. A gente não pode desistir de quem a gente não pode desistir de ter esperança ao olhar para o futuro, né, com perspectiva, com fé, com esperança. A gente não pode se maltratar, né, pensando que a gente não é nada, que a gente não tem valor. Isso é uma mentira do inferno para nossas vidas. Esse não é o desejo de Deus. Então fica aí com essa reflexão. Eu acho que é algo bem prático. Se você sente isso na sua vida, se você identificou que você segue esse padrão e tem se abandonado aí na sua vida, é algo bem simples assim, né? Porque às vezes a gente não sabe por onde começar na mudança. Algo bem simples que eu te aconselho a fazer. Dobre o seu joelho, vá em oração ao Senhor e peça para Deus te dar discernimento, te ajudar a entender o porquê que você tem se abandonado e pedir para o Senhor te ajudar a mudar esse comportamento, fazer pequenas coisas, pequenas mudanças no seu dia a dia, na sua vida, para mudar esse padrão. E eu quero deixar para nós um trecho aí como inspiração, né?
Eu sempre gosto de deixar um versículo bíblico dentro da nossa reflexão, algo bem poderoso que está assim em João 3,16 para a gente pensar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que tudo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um trecho muito forte, né? Imagina, Deus, ele entregou o seu único filho para todos nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você se sente aí sem valor, porque você já foi muito abandonado na vida, você tem se abandonado também, pense, medite sobre esse trecho. É João 3,16. Você tem valor para Deus porque Deus entregou o seu único filho para morrer no seu lugar, né? Para te dar vida eterna e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que a gente se inspire nessa palavra aí tão poderosa. Abraço e até o próximo vídeo.